Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é bom, né? O Senhor é maravilhoso. Em todo o tempo, o nosso Deus é bom e é maravilhoso, amém? Quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, amém? Apocalipse 2. Amém? Esse é facinho de achar, né, irmão? Isso é igual Gênesis, né? Versículo 8. Amém? Podemos ler? Amém? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e se tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser deposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Sei que nós já oramos, né? Mas peça ao Senhor para que Deus continue falando ao teu coração. Amém? Peça a Deus para que o Senhor venha ministrar sobre a tua vida, né? Que nessa manhã o Senhor esteja nos dando uma direção para as nossas dúvidas, né? Peça a Ele neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós já fomos ministrados nessa manhã, através dos louvores. Senhor, através das ministrações que já teve, meu Pai. E nós já entendemos, Deus, a direção que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu quero, Senhor, te pedir, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, continua falando conosco, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a direção. Direciona, Senhor, a tua igreja, direciona, Senhor, as nossas vidas, meu Pai, para aquilo qual o Senhor quer para nós. E desde já, Senhor, eu quero repreender todo tipo de manifestação maligna neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. A não ser, meu Deus, que eu venha dar a ordem para que isso aconteça. Ao contrário disso, meu Pai, que somente a tua unção, o teu poder, a tua presença, somente a tua glória se manifeste neste lugar e nas nossas vidas. É assim que nós declaramos e determinamos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui está dizendo, né, sobre um tempo de uma desistência, né? E Deus está falando aqui para que a igreja se mantesse firme. Amém? E se você prestar atenção no texto, aqui vai dizer assim que Deus sabe das nossas tribulações, que o Senhor ele sabe das dificuldades, o Senhor ele sabe de todas as coisas. Se você prestar atenção, o ênfase disso é: o Senhor sabe de todas as coisas. Você vai ler, você vai entender que Deus está falando, eu sei. Ó, ele fala assim, ó, conheço, Deus está dizendo, ó, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Aí está entre parênteses, mas tu é rico. Conheço as blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeu e não são. Então Deus está dizendo que Ele conhece, amém? As nossas tribulações, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece tudo. E Ele diz o quê? Que ao anjo da igreja, irmãos, ó, ao anjo da igreja.
Segredo de tudo está aqui, irmãos. Por que, né, que Deus fala isso ao anjo da igreja? Porque o Deus, ele sempre se direciona a uma pessoa. Sempre. Isso não vai mudar, irmãos. Passa-se o tempo, mas isso não vai mudar. Hoje, Deus usa quem na igreja? Quem é seu líder, irmão, aqui na igreja? O bispo. Deus sempre vai dar uma direção. O Senhor vai sempre falar, fala para o povo isso. Passa essa visão. Faz isso. Prega isso. Faz isso. A igreja tem que ir assim. Deus sempre vai dar a direção. Se o bispo, né, não fizer, não ouvir, não fizer correto, o Senhor vai dar para quem? Para mim. Mas o Senhor vai dar a direção para alguém. Deus não vai sair falando para todo mundo, dizer, não, Deus falou comigo. Falou no seu particular em relação à tua vida, mas em direção à obra de Deus, não, irmão. É ao anjo da igreja. Agora, pastora, né? Agora o anjo da igreja, irmãos, agora o anjo da tua casa. Quem é o líder da tua casa, irmãos? Deus tem um líder, né? O Senhor fala com o líder. Sempre é o líder, sempre é aquele que dirige, sempre é aquele que conduz, irmão, sem aquele que ali, que você tem que seguir a referência. Quem é o líder da tua casa? Quem é o anjo na tua casa, irmãos? Ao qual o Senhor dá a direção? Eu entendo que é o esposo, né? Eu entendo que é o pai, amém? É o pai que é o líder, a liderança lá, o anjo da igreja. Então, você é o anjo na tua casa. Se o pai, se o esposo falhar, Deus vai falar com a esposa. Se a esposa também falhar, Deus vai falar com o filho. Alguém, Deus vai falar. Deus vai dar a direção para alguém. Alguém vai ter a direção, irmãos. Alguém sempre terá, Deus sempre vai se direcionar a alguém. Amém? E esta pessoa a qual Deus fala, essa será a referência. Ouça bem o que eu estou dizendo e aprenda nesta manhã. Aquela pessoa a qual Deus fala sempre será referência para nós, na tua casa, na nossa vida. Você está entendendo? Ah, pastora, na minha casa é comigo. Eu sou, né? O anjo, eu sou a liderança lá. É comigo. Então, presta bem atenção numa coisa. Você é a referência. Assim como a gente é a referência aqui neste lugar, irmão. Você é a referência na tua casa. Teu esposo, teu pai é referência na tua casa. Então, se o pai, que é a referência para os filhos, para a esposa, for aquele cara agressivo, for aquele cara que, né, fica maldizendo tudo, brigando, aquele cara desleixado, que não faz nada, certo? Se o pai é aquele cara que está vendo a casa cair aos pedaços e está deixando, vai largando aquilo. Que o filho vai ser? O que a família vai ser? Que referência a família terá em um pai e num líder desse? Que referência a família terá num líder que quando está lá na TV, lá os filmes de pornografia, o cara está lá e ninguém está nem aí. Ele está vendo? Então o filho, a família, todo mundo está vendo. Isso pode. Né? Que referência terá para o pai, para a mãe que sai com uma criança, com um adolescente, que vai, né, na praia, que vai em uns lugares, igual ontem eu vi uma pessoa, né, nada contra, né, irmão? Cada um. Mas nós estamos falando de referência. Aí a pessoa, acredito que fosse a mãe, né? Mas era referência para aquela menina, passou aqui, até conversou um pouquinho, com uma lata de cerveja, a menina desse tamanho, ela abraçada junto. Que referência é para a menina? Ela pode, eu posso, não tem problema. Né? A gente vê, às vezes, igual eu vi lá, que às vezes até comento às vezes até com o bispo as coisas, tá lá na praia lá, e tá lá a mãe sentada, aí tá lá a bebida, filha, toma aqui, ó. Quer dizer, que referência é isso? Se ela pode, eu posso. Mesmo que não ofereça, ela pode, vai ver, vai ter uma referência. Isso será para o pai, se o pai não for, vai ser a mãe, viu, mãe? Né? Se a mãe é aquela referência em casa, que é desorganizada, que larga tudo bagunçado, que chega em casa, é a primeira a jogar o sapato para outro, né? Tem gente que já chega em casa assim, já vai jogando tudo, né? Fica lá tudo largado.
Não limpa a casa, não faz nada. A pia lá está toda a vida lá cheia de louça. Entendeu? Bagunça para todo lado. Abre o guarda-roupa dela, está uma bagunça. Por que a filha ou o filho vai arrumar o guarda-roupa se o teu está bagunçado? Por que ela vai andar arrumadinha se a mulher, se a mãe anda toda bagunçada? Aí fala para a criança, criança, vai lá tomar banho. Mas você não tomou? Você não toma banho? Fica lá sem tomar banho, vai tomar banho. Não, você não toma banho, por que eu vou tomar banho? É assim que faz. Por que você vai? Por que eu tenho que ir e você não vai? Qual mãe não ouviu isso aqui já, né? Porque eu tenho que ir, você não fez, fulano não fez, ciclano não fez, não é? Na escola, geralmente, o que eles falam? Porque eu tenho que fazer, mas eles não fazem, o que a gente fala? Você não é igual a eles. Então, irmãos, o que acontece? Nós somos referência. Se nós queremos ter uma família abençoada, que os nossos filhos sejam abençoados, a nossa referência dentro da nossa casa, o nosso posicionamento em qualquer lugar. São as nossas atitudes, nosso posicionamento, nós somos referência. Amém? Nós somos referência, você é uma referência. Você é referência onde for, para a tua casa, irmão, para a tua família. Nós não estamos falando de pessoas de fora, nós estamos falando de fora da nossa casa, não. Isso já é até outro papo. Nós estamos só falando da nossa casa, dos nossos familiares, da nossa família, do que está lá dentro da nossa casa, do nosso ministério aqui, ó. Se você não vem para a igreja, irmão, se deixa de vir para a igreja para ir numa festa, no aniversário, que testemunho teu filho vai ter? Eu posso faltar, porque se a minha mãe, se meu pai faz isso, eu também faço, por que não pode fazer? Não que não possa ir no aniversário, irmão, compreenda bem as coisas, tá bom? Né? Tem situações que, lógico, a gente tem que ir a família. Mas só que, se eu, que sou exemplo, dou mau exemplo, como é que meus filhos, minha família, como é que a minha esposa, né, meu esposo, vai ter bom exemplo se eu, que sou referência, não dou? O anjo de casa, o líder, não dá boas referências, como é que terão? Diga. E Deus está falando aqui, você lembra de Moisés? Deus sempre se dirigiu a ele para falar com o povo. Moisés, fala para o povo que... Moisés, diga ao povo que traga os dízimos, que traga a oferta, que traga isso, traz aquilo. Moisés, fale para o povo. Moisés, sobe ao monte, eu vou te dar as leis. Moisés, para que Moisés ia, Deus falava, Moisés vinha e trazia o povo. Quem era a direção dele? Quando Moisés foi para o monte, que eles acharam que Moisés não ia voltar mais... Aí me levanta um lá no meio para fazer o quê? Uma estátua, para dispersar todo o povo. Então Deus sempre vai levantar alguém como liderança na tua vida. E o Senhor nos levanta como liderança e como exemplo. Tá bom? Preste bem atenção nisso. Então isso aqui é algo muito importante para nós. E ainda que a gente chegue e fale, mas pastora, tem hora que eu só quero ficar quieto. Irmãos, isso é uma fase na nossa vida, todo mundo tem. Eu não quero fazer mais nada, eu estou cansada, eu não quero ser isso, não quero ser aquilo. Irmãos, todo mundo passa por uma fase difícil na vida. Amém? Todos. E aqui, nós estamos lendo esse texto, e Deus tem sido muito bem claro, né? Em relação ao que o Senhor conhece das nossas vidas, das nossas situações. O Senhor, Ele conhece de tudo que passa comigo, que passa com você. Amém? Então, assim, lembre-se disso. Toda vez que você chegar na tua casa reclamando, teu filho está ouvindo. Amém? Toda vez que você chega na tua casa fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, alguém está ouvindo. Nós somos referência, irmãos. Se nós queremos nossa igreja, a nossa família aos pés do Senhor, o nosso comportamento tem que mudar. Amém? Nosso comportamento tem que mudar, irmãos. Eu tenho um testemunho de uma pessoa no qual o esposo, uma bênção, uma pessoa maravilhosa. Só que ela, de tanto chegar em casa e ficar falando, né? E fala isso, não, fulano fez isso, não sei o que fez isso. Irmãos, presta bem atenção, irmãos, o marido tem uma estrutura, nós temos outra. Então, você chega na tua casa, lógico que se você for chegar lá e falar, fulano fez algo para mim, teu filho vai ficar uma fera, né? O teu esposo mais ainda, porque o esposo, o pai é protetor. Ele vai tomar as dores. Aí depois, sabe o que acontece? A gente vai ficar de boa com as pessoas, mas o esposo nunca mais vai olhar da mesma forma.
tá? Nunca mais, o filho nunca mais vai olhar da mesma forma. E a gente vai resolver a situação. Eu tenho esse testemunho dessa pessoa, de tanto chegar em casa e falar, e fazer. Agora, o esposo não quer ir para a igreja mais, não vai mais para a igreja. Conseguiu arrancar, a pessoa estava dentro da igreja, a própria pessoa que é convertida, né? Que é convertida assim, entre aspas, vamos fazer assim, em nome de Jesus, né? Tirou o esposo da igreja, irmão, não precisou ninguém de fora, sabe? Não precisou nada. Então, o exemplo vem de nós mesmos, amém? Como liderança, você tem o poder você exerce, né, poder sobre a tua casa. Você sabe que você tem esse poder de influência na sua casa. Então, irmão, toma cuidado com isso, amém? Porque Deus vai sempre dar a direção. O Senhor sempre estará dando a direção, direcionando a palavra a nós, amém? E o Senhor está falando com a gente hoje. Deus está falando, olha, quer ver aqui, ó, conheço as tuas tribulações, a tua pobreza. Aí está aqui entre parênteses, ó. Mas tu não és, né? Tu és rico. Quando Deus fala sim, eu conheço a tua pobreza, irmãos, quantas fases na nossa vida, quantas fases você já teve na tua vida? Quantas dificuldades você já passou, coisas diferentes, não é verdade? Quanto tempo você já passou por situações, aí passou, aconteceu outra, aí passou, aconteceu outra, quantas fases isso acontece? Então Deus está falando, eu conheço as tuas tribulações, conheço as pobrezas, mas tu és rico. Olha, eu quero dizer algo a você. Eu lembro que eu passei um tempo na minha vida, muitos já conhecem, né, alguma coisa do nosso testemunho, mas assim, a gente não chega nem a contar, porque se a gente vai contar os detalhes, irmãos, os detalhes de tudo, né, você vai falar, nossa, a gente passou um tempo tão difícil na nossa vida, sabe, uma tribulação tão grande, mas foi um tempo na nossa vida, um tempo que durou um bom tempo, sabe, por quê? Porque o Senhor queria nos ensinar. O diabo, ele vem para lançar, você viu? O diabo queria colocar a tribulação, queria não, o diabo vai colocar por 10 dias. Ele podia falar, ele queria, mas não vou deixar, como ele fez com Pedro. Pedro, o diabo queria pisotear, se andar com você, mas eu não deixei, porque o Senhor conhece a estrutura, irmão. O Senhor sabe a nossa estrutura. Ele sabe, peraí, aí você não põe não, aí você não põe. Só que ali o Senhor falou, vai ser uma tribulação, ele vai querer prender, ele vai pôr na prisão, ele vai pôr a tribulação por 10 dias. Fica firme, não desista. Então, se você chegou aqui hoje, neste lugar, sabe, pensando em parar, em desistir, uma situação, uma luta, sem poder comprar um alimento em casa, sem poder pagar o aluguel, fica desesperado para pagar o aluguel, porque esse negócio de aluguel eu sei o que é isso, eu já paguei aluguel. A gente paga aluguel da igreja, a gente paga o aluguel num dia, quando dá no outro, a gente já está pensando no que vem. Por quê? Porque a gente paga o aluguel, só que no dinheiro a gente vai ter que ir pagando outras coisas que tem. E às vezes, irmãos, às vezes dá 10 dias para chegar o dia de pagar o aluguel, a gente não tem o dinheiro. Então, se esse negócio de aluguel, a gente sabe muito bem o que é isso. Só que bate aquele desespero, o que a pessoa faz? Blasfêmia, e o Senhor está falando, né? Eu sei das suas blasfêmias. Eu sei das tribulações, eu sei também, das blasfêmias. Eu sei de tudo. Eu sei do que você está passando. Só que Deus está chamando a nossa atenção, porque, irmãos, a gente precisa ter um posicionamento. Nós precisamos ser um exemplo na nossa casa de lutador, de lutadora, de semeador, amém? Se você quer ganhar a tua família para a tua casa, você está passando uma luta, filho? Não, nós vamos vencer essa. Nós vamos passar por essa. Essa aqui é um tempo, é uma fase. A gente vai passar. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, fica firme, nós vamos passar por isso. Sem chegar em casa reclamando, irmãos. Sem chegar em casa, sabe, doido, desesperado, né? Às vezes eu vejo situações que, irmãos, graças a Deus, assim, com a minha simplicidade, o Senhor me deu muita sabedoria. Porque eu não tive o privilégio de ter, sabe, uma pessoa assim, uma pastora que ficasse me ensinando. Não tive, nem isso eu tive, né? Então,
a gente tinha que se virar, Deus, e era Deus ali orar e pedir a Deus e o Senhor nos ensinar, porque eu lembro, irmãos, a gente precisou de cesta básica um dia, não é só você. Um dia nós também, irmãos, chegou uma época que juntava 3 contas de luz, lembra dessa época? Aí pagava a última para não cortar? Você já passou por isso? Eu já passei por isso, já cortou minha luz, por falta de pagamento, entendeu? Eu já precisei, irmãos, que fosse chegar sexta na minha casa. Já precisei. Chegou dia, né, de a gente ter o arroz e feijão, e glória a Deus. E eu nunca falei para o bispo assim, ó, tem que comprar tal coisa, tem que fazer isso. Nunca fiz isso com ele, porque eu sabia que se eu fizesse, ele ia ficar desesperado. Agora tem mulher, né, que fala, ó, tem que comprar isso. Se vira, tem que fazer isso, né? Eu vi uma pessoa, um esposo desesperado. Ah, eu tenho que fazer isso, minha esposa está falando que não tem. Eu vi na minha frente ela falando. Ó, você tem que se virar, tem que pagar. Como que a pessoa vai se virar, vai roubar, irmão? A gente precisa ter sabedoria, né? A gente precisa pedir a Deus isso, um equilíbrio na nossa vida, porque é um tempo de tribulação? Sim. Deus está vendo? Sim. Deus está consciente? Sim. Só que a gente precisa pedir uma estabilidade para Deus e saber que isso vai passar e acreditar que Deus vai mudar a nossa história. Amém? Não é para a gente ficar desvairado, não. E agora? Eu sirvo a Deus. E aí, olha o que acontece. Olha meu armário, olha a minha conta. Olha lá a empresa querendo mandar embora. Olha, tal pessoa recebeu a promoção, eu merecia. Agora eu estou aí, ninguém me vê. Irmãos, Deus está vendo as blasfêmias também. E sabe quem mais está vendo? O diabo está vendo. Para cada oração que a gente faz, você pode orar 1, 2, 3, 10 vezes. Uma blasfêmia derruba todas elas. Uma palavra que reclame, de reclamação. Quando fala blasfêmia, não é xingar só. Não é só falar palavrão. Não, é reclamar. É reclamar das coisas, é reclamar da casa, é reclamar de tudo. Sabe quem fica reclamando da casa? Sabe quando vai comprar outra? Nunca. Quem fica reclamando esses móveis, tudo velho, você não faz isso, você não faz aquilo. Sabe quando vai mudar de história? Nunca, irmão. Não vai. Não adianta, não vai. Então a gente tem que se posicionar e falar, não, eu estou aqui agora desse jeito, mas eu sei que a situação vai mudar ali na frente. Deus é na minha vida, eu sirvo um Deus vivo. E isso está acontecendo comigo agora, o Senhor permitiu, porque eu vou crescer aí. Vai acrescentar na minha vida aí, eu vou aprender aí. Tem algo para eu aprender. Passamos um tempo tão difícil, irmão, de um dia para o outro. Você está achando que tudo sempre foi mil maravilhas na nossa vida? Não. Olha, quando o Rafa foi ser apresentado na igreja, eu emprestei um macacão para que ele pudesse ir ser apresentado. Emprestado. E amém. Não falei para o bispo, ó, você tem que comprar lá um macacão, uma roupa para apresentar o Rafael. Eu sabia da situação dele. Jamais eu pressionava ele a nada. Às vezes não tinha as coisas, ele nem sabia. E ali ele nunca foi cobrado de nada. Você acha que sempre foi assim na nossa vida? Eu já andei com sapato emprestado, você sabe disso, eu não tenho vergonha de falar. Já andei com roupa emprestada. Irmãos, a gente nessa época da nossa vida, presta bem atenção nisso. Você lembra da mulher que Deus mandou que Elias fosse lá pedir para ela comida? Lembra? Vai lá pedir comida. Deus estava sustentando ele com os corvos, lembra? Aí Deus falou, sai daqui agora, não vou te sustentar com água, com comida, mais nada não. Levanta daqui, vai lá na casa de uma mulher, onde eu vou te mandar, lá ela vai te dar comida. Para onde Deus mandou? Na casa de quem não tinha nada. Aliás, tinha, para fazer uma vez. Né? Para uma vez. Mandou para lá. Então foi a mesma coisa com a gente. Porque bem nessa época da nossa vida, a gente fazia culto. Lá em Osasco, tinha uma igreja na nossa mão. E a gente fazia cultos lá num frio, irmão. Você não tem noção. Eu lembro que eu estava grávida, né? E não tinha blusa para pôr, gente. Justo gestante, né? Quando não é, qualquer roupa que você enfia tá bom. Mas e quando está gestante, não é assim. Não tem uma calça, uma blusa, não é, pastor? É um negócio que é uma luta violenta. Cada dia parece que o que servia ontem já não serve no outro dia. E não tinha o que pôr. Aí tinha uma calça, porque
A minha irmã tinha ficado grávida e tinha guardado para mim, tinha aquela calça que eu andava para todo lado, a calça nem tinha que sair e voltar, já tirar para não estragar. E glória a Deus, graças a Deus. Não tinha brusa para pôr, irmão, naquele frio. Irmãos, eu sou friorenta. O frio antes de falar, quando fala na TV, vai fazer frio, eu já estou sentindo frio antes de chegar. E aquela época a gente não tinha dinheiro para nada, irmãos. A gente descia até a estação. Vocês sabem que a gente mora longe da estação. Até a estação para pegar o trem. Lá a gente ficava lá no frio, que você não tem noção, lá naquele boulevard, aquele pedaço ali de Osasco, ali é frio, aquele meinho ali. Ficava ali, nós dois ali esperando. Quantas vezes a gente deixava o Fernando em casa? Por quê, irmãos? Para ele não passar frio junto com a gente. Às vezes ele não vê as coisas na rua e não pedir, porque a gente não tinha dinheiro para dar. E aí a gente não tinha o dinheiro da passagem, pastor. Ninguém ia lá levar o bendito dinheiro da passagem para a gente, mas a gente não pedia. Eu cortava o cabelo, sabe o que eu fazia, irmãos? Eu guardava o dinheiro para a gente pagar o ônibus de lá do centro de Osasco para lá, porque não tinha como a gente subir a pé, era longe. Então eu guardava, Deus sempre mandava, na última hora, Deus mandava às vezes para ir daqui a pé. Não, lá só. Aqui a gente andava a pé. Então foi um tempo bem difícil. Então o último a gente usava. A gente usava para quê? Para pagar a passagem, para a gente poder ir fazer a obra de Deus, irmão. E nessa época, o pessoal falava até quando chegava lá na igreja, nossa, você não está com frio não? Você não sente frio? Por Deus, irmãos, eu não tinha frio. Podia até estar roxa de frio, mas eu não sentia frio. Até isso Deus fez. Até isso. Sentia lá, né, um pouquinho, às vezes, assim, tal, mas até isso. Porque se fosse para sentir o frio que eu sinto mesmo, acho que eu nem saía do lugar. Eu falo pro bispo, falei, você quer me matar, me leva num lugar que é frio. Porque eu já saio de lá, pode me mandar pro caixão já, porque não consigo, não consigo. Então a gente passou também uma fase muito difícil, irmãos. Eu não estou aqui gloriando, não. Estou contando um testemunho para você, de que talvez você olhe para mim, olhe para o bispo, olhe para isso aqui tudo. Nós já passamos um tempo muito difícil, sabe? Nós chegamos um tempo desse ministério aqui, que eu lembro que nós não tínhamos o dinheiro para pagar a conta de água, de luz. Só que era bem aquele tempo que tinha aquelas vantagens que se não gastasse tanto, não pagava a conta. Deus faz tudo perfeito na nossa vida. E aí, a igreja que tinha saído de lá, ficou devendo as contas de água, não pagou. Né? Nós chegamos lá, aquele negócio cortado, eu falei, meu Deus, foi a época que o bispo já contou para vocês, que ele ia lá, pegava, enchia os galões de água, colocava na caixa em cima do banheiro, que dava o quê? Uns 4 galões de água, uma descarga já esvaziava. Aí justo aquele dia o pessoal achava de usar aquele banheiro que era bem assim, ó, era o púlpito assim, o banheiro assim, ó. Então quem fizesse o 2 lá e não tivesse água, quem estava aqui em cima sentia tudo. E constrangimento, né? Era bem constrangedor, você entende? Chegamos lá desse jeito e agora? Eu lembro que a gente ligamos a água, irmão. Pedimos para ligar. Fomos na Sabesp, meu Deus, liga lá porque está pago. Eles foram lá ligar a água. Eles ligaram a água, não estava pago, mas estava dando que estava tudo pago. Não tinha dívida. E a igreja lá não tinha pago e nós não tínhamos dinheiro para pagar, irmãos. Mas eles ligaram. E nós ficamos, sabe, maravilhados com aquilo. Nós chegamos lá um belo dia, cortado lá, a água ligada. E não tinha dívida. Irmão, você pode dar uma glória a Deus? Sabe? O nosso ministério passou um tempo, irmãos, onde nós falamos para Deus, Deus, não é possível, é coisa da nossa cabeça, o Senhor não falou com a gente, não. Aí eu chegava na igreja, eu desmotivava, Deus levava alguém, levava uma pessoa e falava com a gente naquele lugar, irmão. Até que o Senhor, né, foi, sabe, ministrando, falando. Eu lembro de uma vez que eu desci para o culto, irmãos. 5 horas da tarde, a gente começava o culto 6 horas, domingo. Aquele sol escaldante. E eu descia e eu via um monte de gente indo para a igreja, para outra igreja, né? Eu via e falava, oh meu Deus, por que a gente chega lá, só está eu, a Vânia, está aí, né? Era 3 pessoas, sabe? O Fernando, o Rafa era pequenininho, né? E a gente ia, eu falava, nossa,
Quando que vai chegar o meu tempo, o nosso tempo de eu ver isso aí na minha igreja, Senhor? Aí aquele dia, irmãos, eu cheguei na porta da igreja, que eu pus o pé, as cadeiras estavam cheias. Nossa, me alegrei, falei, meu Deus, eu ouvi, o Senhor falou, não alega teu coração, que esse não é seu povo. Tá assim, ó, esse não é o teu povo, não fica feliz. Alegre-se por agora. Eu falei, amém, Senhor, vamos adorar o Senhor. Você entende, irmão? A gente tem fases, são experiências que a gente só vivendo. Eu estar falando com Deus ali, quando eu chego ali, Deus, né, supriu aquele momento, porque o Senhor conhece as nossas tribulações. O Senhor conhece as tuas tribulações, a sua oração que você fala. O Senhor conhece, Ele está vendo, Ele sabe. Você está entendendo? Eu não sei o que você está passando na sua casa, qual é a fase que você está passando. Se é no seu casamento, se é com seus filhos, sabe? Se é financeiramente, se lá está faltando. Irmãos, eu não sei, mas eu sei que Deus está falando aqui, que isso vai passar. Tem tempo determinado para passar. Você viu 10 dias, havia um tempo, o Senhor falou, 10 dias Ele vai fazer isso, mas fica firme que eu vou te dar a vitória. Tem tempo determinado para isso que você está passando. Mas, pastora, eu passei uma decepção, eu passei, pastora, isso, aquilo, irmãos. Quantas vezes eu não passei decepção na minha vida e eu sei que não vai acabar? Quantas? Eu aconteceu uma situação, né, recente, uma pessoa que eu confiava muito e tal, não sei o que, não vou ficar falando aqui, né, que nem convém, mas eu falei para Deus, quer saber, Senhor, não me pede para investir em mais ninguém. Não me pede para fazer mais isso, porque eu não confio em mais ninguém. Eu cheguei aqui porque às vezes a gente faz isso, irmãos, a gente se põe como vítima. A gente se põe como vítima. Tá, olha para mim, Deus, só está vendo aí, irmãos. A gente reclama. Fala, nossa, o Elias lá, que viveu todo aquele milagre, mas ele ficou lá naquele tempo lá, pedindo a morte. Quantas vezes você já não pediu? Quantas vezes nós falamos, eu não vou fazer mais. Chega. Acabou, não vou fazer mais. Quantas vezes você vai chegar e falar, vou falar para a pastora que eu não vou subir hoje não. Não vou cantar hoje não, não vou tocar hoje não. Aí chega bem naquele dia, ó, sobe. Aí você sobe, né, com o rabinho. É bem naquele dia que a gente fala que não vai fazer, Deus fala, você vai pregar hoje. Vai. É desse jeito mesmo, porque a gente fala, mas o Senhor quer ouvir da gente. Você é obediente ou não é? Vai passar por isso ou não vai? Vai superar esse negócio ou não vai, irmão? Supera! Amém? Deus está falando para a gente, supera, é uma fase, é um tempo determinado para que isso acabe na tua vida. Você não tem hoje, amanhã você vai ter. Tua empresa está pequena hoje, amanhã ela vai crescer, vai prosperar. Você recebe hoje de alguém, amanhã você vai dar, irmãos. Hoje é um dia, amanhã é outro. Aquele que permanece fiel, o Senhor, Ele prospera. Ser fiel no pouco, que no muito o Senhor colocará, irmãos. Eu não tenho dinheiro para comprar material, né? Vai lá, você vê aqueles material lindo das crianças, aí você olha, poxa, eu queria dar para o meu filho. Seu filho tem um lápis, uma borracha, um caderno, glória a Deus, porque ele tem uma escola para ir. Vai passar, irmão, vai passar, importante é que ele faça. Importante é que ele estude. Amém? Importante é que você tenha seu arroz e o feijão, não tem carne? Hoje em dia quase ninguém tem tanta carne assim não. Né? Mas você chega no mercado, né? O que era tão baratinho, você vai lá, justo tudo para ajudar, né? O que era tão baratinho, tomate, não sei o quê. Eu falei pro bispo, falei, nossa, a gente vinha aqui antes, comprava um alface, R$1, R$5 um pé de alface agora, quase. Aí fica todo mundo, eu vou desistir, Se a gente desistir, o que vai ser de nós? Vai adiantar alguma coisa? Se você desistir da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, da tua vida, só me responde, vai resolver alguma coisa? Não vai. Mas se a gente lutar e acreditar que Deus vai fazer, gente, Deus é o Senhor da verdade. Ele é o Senhor da verdade para nós, é Ele que conhece a nossa história. Você tem uma história de vida, antes de você ser gerado, antes de eu ser gerada, Deus já sabia, Deus já me conhecia, amém? O Senhor te conhece, tudo que você tem, está passando, o Senhor já sabia, não é novidade para Deus.
É novidade para nós, só que o Senhor confia em nós. Deus sabe que nós não estamos presos a essas coisas, irmãos. Deus sabe que você não serve ao Senhor por causa do dinheiro. Deus sabe que você não serve ao Senhor por causa de uma pessoa. Você está entendendo isso? O Senhor conhece a fidelidade do nosso coração. Por isso nós passamos pelas coisas, porque o Senhor sabe que nós estamos aqui como os adoradores sinceros para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Tendo ou não tendo, nós adoramos o nosso Deus. Amém. Em nome de Jesus, irmãos. Está difícil? Vai mais um pouquinho. Mais um dia, irmão. Vive hoje sem pensar o que vai fazer amanhã. Vive hoje. O segredo é isso para nós. Eu vivo hoje. Eu vou resolver isso aqui hoje. Está entendendo? Vou resolver hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outra coisa. Não fica preocupado com amanhã. Viva hoje. Toma posse dessa palavra hoje. Fala, Senhor, eu vou permanecer firme. Eu não vou desistir por causa dessa situação. Eu não vou, Senhor. Permaneça firme, irmão. Permaneça de pé. Levante a tua cabeça. Você é o líder na tua casa. Você é a líder na tua casa. Levante a tua cabeça no teu ministério. Não abandone o teu ministério, irmão. Não faça isso, não abandone nada, porque o que o diabo quer é isso, nos pressionar. Irmãos, ele põe a luta, né? Ele põe a tribulação e ele vai ficar pressionando. Lembra que ele fez com Jesus? Ele foi lá afrontar Jesus. Jesus estava lá se consagrando, Deus. Aí chega o diabo lá. Ó, você está com fome? Aí mostra aqueles pães maravilhosos para Jesus. Se Jesus, pastor, se Jesus, irmão, Jesus, nós estamos falando. O diabo teve a capacidade de ir lá sabendo que ele era o Filho de Deus. Ainda assim investiu contra ele. Vou lá, quem sabe, vou tentar. Ele não desiste, irmão. Poderia falar, eu nem vou lá no Jesus, ele é Filho de Deus, eu sei que ele não vai fazer. Mas ele não é como a gente. A gente fala, eu nem vou lá, eu sei que não vai dar certo, e retorna e vai embora. Irmãos, é isso que falta na gente. Antes, né, o bispo falou assim, o não eu já tenho. Eu mudei isso na minha vida. Eu falei, irmão, eu não tenho coisa nenhuma. Eu sei que eu quero o sim, eu vou atrás do sim. Porque se eu declaro não eu já tenho, eu vou lá, por que eu vou lá pedir? Então não declaro que tenho não coisa nenhuma. Eu vou lá tentar. Não é verdade? O não eu já tenho, não tenho nada, não. Eu tenho sim na minha vida. Só não ouvi ainda, mas eu vou lá agora para ouvir isso. Concretizar isso na minha vida. Irmãos, é isso que a gente tem que fazer. Deus está falando, persevera. Persevera, porque o diabo coloca as tribulações, o diabo coloca a luta, o diabo coloca a situação difícil, o diabo coloca a pessoa que te acusa, que nos acusa, irmão, daquilo que não fizemos, né? A situação de vergonha na nossa vida, coloca assim. Eu passei tanto, nessa época que eu estou falando para você, irmãos, o telefone tocava, eu nem atendia mais. Porque era cobrança que chegava. A gente não podia fazer mais nada. Você ia lá, era uma situação na nossa vida que você não tem noção. A gente tinha um cartão de crédito, a gente pagava o limite, irmãos, para ir lá no banco e retirar de novo. Entende isso? Aí retirava, esperava liberar o limite, ia lá, pegava, pagava o que dava. E a gente levava isso. Quando foi para nós pagar esse cartão, que graças a Deus o Senhor nos abençoou, irmãos, eu não reclamo. Nós pagamos um valor muito mais que um carro para conseguir quitar esse cartão na nossa vida. Tanto que hoje eu não tenho cartão. Não é porque eu sou displicente, não. Porque eu não gosto mesmo de ficar devendo ninguém. Mas eu e o bispo resolvemos assim. A gente tem um cartão. Eu e ele. Os dois têm acesso. Quando vai comprar alguma coisa, vamos ver se dá para fazer em um só. Não sai igual uma doida comprando por aí e nem ele também. Então a gente compra em um só. É assim que a gente faz hoje. Por quê? Nós aprendemos lá atrás, irmão. Porque, né, conseguimos passar, sim. Foi necessário que acontecesse, que passamos por isso? Sim, irmão. Infelizmente, foi uma maneira que nós encontramos. Sabe? Foi uma fase difícil? Foi, mas passou. Irmãos, passou. Acabou. Amém? Acabou, irmãos. Aleluias. Olha, eu falei para Deus uma vez, falei, Senhor, se a gente era dizimista, por que roubou a nossa compra? Irmãos, olha, vou falar para você. Não sei se é só eu, não.
Mas quando a gente está naquela luta, tudo que vem, que o diabo põe, a gente questiona a Deus. Né? E eu lembro que eu falei, Senhor, a gente era dizimista. E por que a Kombi foi roubada? Irmãos, olha, a gente pagava o seguro de uma Kombi sem poder, porque ele trabalhava, quando ele saiu do serviço, ele comprou a Kombi, ainda a experiência da pessoa, comprou uma Kombi zero para trabalhar com negócio de carga. Né? Aí foi, colocou lá, adesivou tudo, tal, para trabalhar com negócio de entrega, não sei o quê, né? Pagamos o mês inteiro, só que chegou, venceu o seguro, a gente não tinha o dinheiro para pagar. Então, naquela semana que era para a gente renovar aquele seguro, aquele foi roubado aquela semana. Bem quando venceu o seguro. Veja. Então, ó, questionamento, mas nós pagamos e agora? E a frustração, irmão? E a frustração daquilo? Senhor, mas a gente era dizimista, por que roubou? O que aconteceu? E Deus não falava nada. Irmãos, Deus não falava nada. E a gente tinha que ir, a gente ia, sabe? Muitas situações que aconteceram na nossa vida. Você já passou frustração na sua vida? Já passou violência? Eu também já passei, irmão, vou te falar, muitas. Não pensa que eu não passei, não. Né? Decepção. E eu falei para Deus, Deus, eu não vou, quero saber, não confio em mais ninguém. E Deus falou para mim, quem é você? Não pensa que Deus passa a mão assim na cabeça, sabe? O Senhor simplesmente falou, quem é você para falar que não vai confiar em ninguém? Se não fosse eu na tua vida, você nem aqui estava. Primeira coisinha, você já tinha desistido? Ah, verdade, Jesus? Então agora a minha oração é outra. Eu peço, Deus, eu estou só te pedindo, Senhor. Mas, tudo bem, se o Senhor quer fazer, amém. Estamos aí. Porque eu não vou fazer mais esse tipo de oração, que eu sei que eu vou ouvir do Senhor. Então a gente aprende. É um tempo difícil, uma tribulação? Passou. Vai ter outras? Eu sei que serão. Porque o diabo está tentando nos derrubar a todo instante. Você imagina as investidas que são sobre mim e sobre o bispo para que essas portas se fecham. Você imagina. Quantas lutas, quantas situações. Você está achando que é fácil, né? Para a gente, vai lá, né? Tem que ir no velório, fazer o velório de uma pessoa da nossa igreja, de outro, de um jovem. Não é fácil. Você está achando que a gente chega para Deus e fala o que para o Senhor? E o que a gente fala para a família? Irmãos, o que a gente fala para a família? Que está aos pés do Senhor e acontece um negócio desse. A gente quer desistir por um problema financeiro. E quando morre alguém, irmãos, o que a gente faz? Esse dia, minha mãe falou assim, esse dia, eu cheguei em casa, tal, né? E a minha mãe, ela conversa muito comigo, eu ouço ela. E ela começou a falar, que esse dia não acontecesse hoje. Esse dia de hoje eu não quero que... Eu fiquei olhando para a cara dela, ela fez igual o Jó. Que esse dia que eu nasci não tivesse acontecido. Eu olhei para a cara dela e falei, o que aconteceu hoje, mãe? Me fala. Não, porque eu fui fazer isso, caiu o meu liquidificador, quebrou o copo, eu fui pegar não sei o quê, e eu fiquei olhando para a cara dela, eu falei assim, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Tudo isso aí, se eu quiser, a gente vai lá em Barueri, a gente compra, tá bom? É o copo que a senhora quer, a gente tem uma loja lá, a gente compra o copo, só fica com esse liquidificador aí, né? É isso, essa situação aí, a gente compra, a gente arruma tudo. Tudo isso a gente arruma. Agora eu vou dizer algo para a senhora. A nossa irmã está lá naquele hospital, na mão de enfermeiro e de médico. Eles determinam se a família pode ver ou não. Aquilo é problema. Aquilo é. O material, irmão, a gente compra, não tem dinheiro, compra outro dia. Isso é difícil, irmão. Entendeu? Então, levante a tua cabeça hoje aqui neste lugar, porque nós não somos os únicos a passar por luta, tribulação, e essa não é a última. Não estou aqui para dizer para você que é a última, que não é. O diabo vai querer nos derrubar a todo instante. Ele vai querer que a gente desista da nossa família a todo instante. Ele vai querer que você desista, que a gente desista dos nossos sonhos todo instante. Mas nós temos que nos colocar na postura de um servo de Deus e falar, epa, eu sirvo um Deus vivo, eu não vou ceder, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem falado comigo. Amém. Não vou. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vai desistir de servir ao Senhor, vai mudar o que isso? O que vai mudar? Você vê, não sei se você conheceu, né, a pessoa que estava no Face, que também, a senhora que faleceu, não vou falar o nome, né?
Mas na época eu lembro que ela teve um problema lá no ministério, ela pediu para ficar com a gente, falou que um tempo a gente sabia. Quando ela resolveu a situação, ela voltou para o ministério dela. E aí, quando alguém me falou da situação, eu falei, não, ela era uma mulher de Deus. Só que eu fiquei sabendo essa semana o quê? Que ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Essa aconteceu, a situação, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Resolveu o quê? A situação mudou? Sair da igreja adiantou? Não. Sair de perto de Deus adiantou? Não, não resolve nada, só piora a nossa situação, porque a gente não tem a quem recorrer. Amém? Não ceda, irmão, não cede, você é forte. Irmãos, nós não somos, sabe, que o cachorro late e a gente corre, não somos. Eu lembro que eu fui numa visita, aí desceu um cachorro esquisito, né, latindo, bravo. Aí a moça que estava comigo, ai, segura aí. O cachorro chegou perto de mim e falei, cala a boca, em nome de Jesus. A mulher foi para minha cara. Eu, trava a boca dele aí, fiquei ali. Ele lá assim, perto de mim, assim, ó. Entendeu? Cala a boca, trava a boca dele aí. Você não vai abrir tua boca. Ficou quieto. Aí daqui a pouco a mulher entrou, o cachorro foi também para dentro. Falei, obrigado, Jesus. Amém? É pouca coisa? Para mim não é não. Pessoas que são, sabe, não conseguem ser pressionadas. Pastor, eu estou fazendo isso porque meu esposo está falando. Eu faço isso porque os meus filhos ficam falando. Fulano fica fazendo. Irmãos, viva, sabe, tenha sabedoria de não ser pressionado, de superar a pressão das pessoas, irmãos. Nós somos pressionados todo dia. Todo dia, qual dia que nós não somos pressionados? Qual dia nós não somos? Só que a gente tem que saber de que maneira que a gente vai agir com elas. Amém? Olha, a gente vê na palavra do Senhor, nós vamos orar já. A gente vê na palavra do Senhor a história de um rei Saul, que todos conhecem, muitos conhecem, né? Um rei. Nós estamos falando de uma autoridade que podia ordenar sobre a cidade. Ele poderia ordenar sobre todas as pessoas. Ele podia falar, mandar, desmandar. Estava autoridade sobre ele. Nós estamos dizendo de um rei. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um prefeito, de um governador. Alguém que tinha autoridade sobre o povo. Só que ele não conseguiu viver, sabe, uma situação, uma pressão. Ele acabou perdendo. Porque o povo pressionou. Vai, faz logo esse sacrifício, faz isso. Ele se sentiu pressionado. Tem gente que não sabe ser pressionado e acaba perdendo o que tem e faz as coisas erradas. Então nós não temos que desistir, nós não temos que fazer nada errado. A gente não tem que sair fazendo umas loucuras na nossa vida. Porque se ele está passando um tempo difícil, não, irmãos. Ora primeiro. Ele foi lá, fez o sacrifício, não era ele que tinha que fazer, ele era o rei que mandava na cidade. Ele tinha autoridade sobre o povo, mas não tinha sobre as coisas de Deus. Tinha que esperar o profeta chegar para que fizesse, mas não. A pressão foi tanto em cima dele, não, o povo... Você está entendendo? As situações, o diabo vai nos pressionar sim. E ele vai fazer com que a gente faça as coisas erradas sim. E a gente tem um Deus, irmãos. Lembra, a gente tem um Deus, nós temos um Deus que dá a direção, que faz. Que você ora hoje, você fala e ele faz, irmão. O Senhor nos mostra as coisas. Irmãos, Deus me mostra as coisas em sonhos, que é tremendo. O Senhor fala comigo. Hoje em dia eu tenho tido experiências com Deus, que Deus está falando comigo alguma coisa, e as coisas acontecem exatamente o que aquilo passou na minha cabeça. Igualzinho. No início eu não me tocava que era algo de Deus, eu achava que era coisa da minha cabeça, e eu comecei a ver, sabe, nossa, passou isso na minha cabeça agora. Aí o Senhor falou, seja mais atenta. Seja mais atenta. Então agora as coisas acontecem, passa na... Peraí, Senhor, Deus está falando comigo aqui. Hoje eu já entendo. Porque Deus vai acrescentando na nossa vida. Deus vai acrescentando na tua vida. Tá difícil? Mais um pouquinho, irmão. Só mais um pouquinho. Entendeu? Tá acabando o tempo. É tempo determinado para isso. Amém? Eu quero pedir para você ficar de pé para a gente orar. Quem que não tem luta, irmão? Quem não tem problema? Quantas pessoas que vêm conversar com a gente, todas elas vêm trazer problemas. Tá? Não trazer para nós, elas estão com problemas. E vêm pedir ajuda, orientação, todas elas, a maioria delas.
Todos nós temos, então você não é exclusivo, eu não sou exclusiva. Amém? Não somos. Só que nós precisamos hoje determinar isso na nossa vida. Eu não vou desistir de nada, eu não vou parar, eu tenho que permanecer, eu preciso, eu sou uma liderança, eu sou o anjo da igreja, eu sou o anjo da minha casa, eu sou o anjo do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, sou eu. Se eu baixar a guarda, vai todo mundo comigo. Se você desistir, todo mundo vai desistir também, irmão. Todo mundo vai junto, é isso que você quer? É isso? Ver todo mundo jogado às traças na mão do diabo? Porque se a gente desistir, é isso que o diabo vai fazer. Sem dó. Nós vamos permitir isso? Lógico que nós não vamos permitir isso, irmãos. Não vamos. Nós vamos ficar de pé. Feche seus olhos para nós orarmos. E eu queria pedir para você falar com Deus, sabe? Você chegou aqui desanimado. Família, né? Quantas situações nós temos, se eu fosse começar a falar. Eu também precisei, eu falei para você. Eu precisei também de cesta. Está precisando hoje? Eu também passei por isso. E hoje, graças a Deus, irmãos, eu tenho para dar. Eu tenho para dar, irmãos. Hoje essa fase, eu estou vivendo esta fase na minha vida. E você vai ter também. Pastora, eu não tenho, mas não se preocupe com isso não. Fica firme. Fica firme. Mesmo que tenha que usar emprestado, mesmo que tenha que isso. Hoje Deus vai te dar estratégia hoje. Amanhã será um novo dia, só não desiste, só não para, continua, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, Ele falou, fica firme, fica firme, não desista, porque eu vou dar a vitória, fica firme, não olha para as lutas, não olha para a circunstância, não olha para as coisas, não olha, fica fixo, fixa seus olhos no Senhor, fixa seus olhos nas promessas de Deus, fixa, toda vez que você for orar, não deixa o diabo colocar na tua mente que está faltando isso, faltando aquilo, e isso, alguém fez isso, alguém falou isso, irmãos, não permita que isso aconteça, repreenda, fala, não, Deus não falou isso comigo, isso vai passar, tem tempo determinado, fala, diabo, você está ouvindo isso? Essa situação na minha vida tem tempo para acabar, tempo determinado para parar.